E aí galera, beleza com vocês? Professor Laércio na área para mais uma aula, tá? Para o segundo ano do ensino médio. Essa aula de geografia, onde nós vamos abordar um tema sobre o circuito de produção, tá? O circuito de produção, beleza? É uma aula muito bacana, é uma aula dando continuidade que nós aprendemos lá no primeiro bimestre, tá? Sobre economia. Então agora, dentro dessa aula, nós vamos tornar-se original como que funciona a economia, qual é o funcionamento, quais são as suas bases fundamentais aqui para o nosso território brasileiro, beleza? Então lá no primeiro bimestre, nós tivemos uma noção, né, da economia, né, o princípio da economia, desde lá do século XIX, a questão de exportação, a questão de importação, a gente conversou muito sobre isso. Então agora nós vamos, nessa aula, abordar o circuito de produção, tá? Que ele pode ser compreendido como a relação. É uma relação que é estabelecida entre as determinadas atividades, e essas atividades são realizadas em um espaço, e com as atividades sociais, dentro da possibilidade que podem ser relacionadas e também intimamente associadas a esses processos. Então, por exemplo, é o caso da cafeicultura, por exemplo, que foi a grande saída para o impulsionamento, tá, da urbanização, bem como para a chegada de imigrantes e a ocupação do território brasileiro. Nós estamos falando aí na questão de território, que também tem a ver com a geografia. Então agora, mediante a isso, nós temos o espaço industrial brasileiro. Tá? E o que viria a ser esse espaço industrial brasileiro? Então fique bem atento a isso, galera. Aqui dentro do nosso espaço, do nosso país. Tá? Que assim, como em todos os lugares, e o Brasil acabou seguindo características gerais do processo de industrialização. Industrialização das sociedades. A partir do quê? A partir de uma produção capitalista. E uma criação e instalação de indústrias em um território, literalmente, que produz o espaço, transformando e conferindo a esse espaço, tá, novas lógicas, novos significados de industrialização. Beleza? Então isso criou uma intensa e rápida urbanização, tá? Uma urbanização do território, bem como as concentrações econômicas, populacional, de infraestrutura e do que? De investimentos financeiros. E esses investimentos financeiros, eu estou falando aqui no Brasil, onde surgiu o processo de industrialização, que iniciou-se enquanto política de Estado a partir da década de 1930, quando a dependência econômica nas exportações de matérias-primas, tá? Com o destaque do quê? O que eu falei lá atrás, destaque para o café, que levou a economia do país a ruir diante da tal crise de 1929, lá nos Estados Unidos, que intensificou o plano chamado de metas. Na década de 1950, e acarretou uma ampliação da produção industrial brasileira. Belezinha? Tranquilo? Então, no entanto, essa concentração ocorreu sobretudo na região aonde? Sudeste do Brasil, com predomínio na cidade de São Paulo, região sudeste, São Paulo, com uma junção geográfica, estratégica, de herança econômica, ofertada pela produção cafeeira, que conferiram a essa cidade uma ligação com o oeste e com o Porto de Santos, através das ferrovias. E além disso, a partir da década de 1950, a indústria automobilística
consolidou-se nessa região. E foi fundamental, galera. Foi fundamental porque houve uma concentração do Parque Industrial Brasileiro na capital paulista e aqui em toda a sua região metropolitana. E esses tais processos acabou provocando uma urbanização, bem como a explosão de movimentos migratórios advindos das diferentes regiões do Brasil, ok? E foi um resultado bacana, porque esse resultado foi um grande surto populacional da região sudeste. E em 1872, São Paulo contava com cerca de 32 mil habitantes e a 10ª maior cidade brasileira. E ao final do século XX já se tornara a maior metrópole do país e a 4ª maior do mundo, com mais de 20 milhões. Pensa, galera, 20 milhões de habitantes, contando a cidade e sua região metropolitana, e 11 milhões contando apenas a capital. Na década de 1970, a produção industrial da capital paulista e de seu entorno representava quase a metade de toda a produção industrial. Eu falo produção industrial nacional. Todavia, a partir da década de 1980 em diante, houve esforços governamentais que se preocuparam em proporcionar uma desconcentração industrial do país. E esse fato que só se efetivou claramente a partir da década de 1990. Apesar disso, São Paulo continuou na liderança nacional industrial, muito em virtude de sua modernização e ampliação de seu aparato tecnológico e nunca esquecendo, tá? Industrial. Sem boas condições de subsistência para trabalhadores que possuem qualificações ou experiências em ramos industriais, cada vez mais avançados tecnologicamente. Então, galera, é bom que vocês entendam, é bom que vocês comecem a construir aí na mente de vocês, tá? Que nessa explicação técnica, e não há uma outra maneira de se falar, a não ser essa linguagem técnica realmente, para a geografia, principalmente quando nós estamos estudando essa questão econômica, tá? É bom que vocês comecem a criar uma formulação na mente de que esse processo tecnológico, tá? Ele começou bem devagarzinho e ele foi de grande importância. Hoje esse boom que nós temos na economia veio tudo a partir desse processo. Então, repetindo, como nós aprendemos lá no primeiro bimestre, vocês tiveram uma aula comigo na questão do quê? Do início da economia, o princípio da economia, como que surgiu. E agora não, agora vocês tiveram uma aula, tá, que condiz o quê? O funcionamento da economia, tá? Quais são os pontos importantes? Quando a gente pensa no quê? A ferrovia. A ferrovia ela foi um marco de grande importância para essa questão econômica, tá? E outro marco importante, tá? Já digamos assim, numa questão um pouco mais modernizada, como eu disse, como eu citei, a questão do café. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham curtido, tá? E para ajudar o Pro aí, pode dar um like no canal e o professor vai ficar muito feliz, tá bom? Até a próxima, galera. Fiquem na paz.